6h36, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou o momento da gente ir para 93.1, conversar com o Emanuel Cardoso. Vem comigo, vamos conversar com ele, que também está ao vivo por lá. Olá, Emanuel, bom dia. Amanda. Bom dia. Oi. Bom dia, Adriane. Bom dia, Adriane. Bom dia, Amanda. Eu quero te pedir desculpa, por favor. A gente está ao vivo agora, nesse momento, pela 93.1 e também pela TV A Crítica no Manhã no Ar. Amanda está passando para a gente as informações, ela está descrevendo o cenário lá no bairro de Educandos. E eu queria agradecer a tua oportunidade, Amanda, com a gente aqui. Bom dia e bom trabalho para você. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, o Emanuel volta a conversar com a Amanda e aqui a gente vai trazer também informações do Manhã no Ar sobre esse incêndio, né? Para quem começou a acompanhar Amanda, o programa. Adriane, eu não sei se a gente está no ar ainda, no Manhã no Ar. Estamos sim, Oi, Emanuel. Daí estou explicando aqui para o nosso telespectador que daqui a pouquinho a gente vai trazer informações também do local desse incêndio, assim como também você vai trazer detalhes ainda com a Amanda, que está no local. Esse incêndio de grandes proporções que atinge a cidade, de fato, é algo muito triste que levou o prefeito a decretar a situação de calamidade pública, né? O maior incêndio já registrado na história, 600 casas pelo menos destruídas. Agora eu queria conversar com você, Emanuel, sobre uma denúncia do Ministério Público Federal que denuncia à Justiça as pessoas que sujaram, os candidatos responsáveis pela sujeira durante as eleições desse ano, né? Tomara que haja, de fato, uma punição para que isso não volte a acontecer com tanta frequência. Exatamente. Nós trabalhamos, né, Adriane, aqui mesmo na rádio, também na TV, fazendo a cobertura durante o período da eleição, e o que a gente percebeu, principalmente no primeiro turno, foi isso, essa derrama de santinhos, de material de campanha pelas ruas de Manaus, um flagrante ato de desrespeito às leis, de crime ambiental e tudo mais. O Ministério Público Federal, então, Ministério Público Eleitoral, está denunciando aí 92 candidatos. A maioria deles, 61 deles, eram candidatos a deputado estadual. E estas pessoas agora estão sendo denunciadas e devem responder por este crime, sim, na Justiça, porque esse é o primeiro passo, né? Quando o Ministério Público oferece a denúncia, então a coisa começa a tramitar na Justiça. Agora tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção mesmo e evidenciar a importância da participação do cidadão, porque essas denúncias que agora estão oficializadas por meio da atuação do Ministério Público são as mesmas denúncias que durante o período eleitoral chegaram para a Justiça Eleitoral. Denúncias por meio do aplicativo, por meio de telefonemas, por meio de informações repassadas para as equipes de fiscalização do próprio TRE, as equipes de fiscalização das comissões criadas para fiscalizar isso. Então a gente vê aqui nessa denúncia a importância da participação do cidadão que fez a sua parte denunciando e também, óbvio, dos órgãos de fiscalização que estiveram nas ruas. Então, as denúncias que chegaram até o TRE, que chegaram até a Justiça e que foram apuradas pelo Ministério Público Eleitoral, agora estão sendo levadas adiante e esses 92 aí deverão responder por esse crime, por essa infração, Adriane. Agora, Emanuel, ontem foi a diplomação dos candidatos eleitos. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar aqui no Manhã no Ar como foi essa diplomação, que é o encerramento do pleito, né? Quando se confirma quem ganhou de fato e essas pessoas estão habilitadas, estão aptas a exercer suas funções a partir de janeiro. E durante essa diplomação, o governador eleito, junto com o vice, Carlos Almeida, Wilson Lima e Carlos Almeida fizeram um pronunciamento do rombo das contas públicas. E ele é gigantesco, 2 bilhões de reais, 600 milhões só na saúde. O que a gente ouviu bastante, era que a casa estava arrumada, né, Adriane? Mas uma dívida projetada de mais de 2 bilhões de reais não necessariamente significa que a casa está... Quer dizer, a casa não estava tão arrumada assim. De acordo com as informações, com os números passados pelo agora governador diplomado Wilson Lima, o déficit projetado é de 1,5 bilhão, 1 bilhão e 500 milhões de reais. O que é esse déficit? Que é uma palavra complicada, às vezes as pessoas não entendem, mas vamos colocar isso na prática. Entre o que o governo tem para pagar em 2019 e o que ele tem para receber, está faltando nessa conta aí
R$1,5 bilhão de reais. Mas não é só isso. O governo já começa, a partir de 1º de janeiro, com uma dívida de 800 milhões de reais, além do R$1,5 bilhão do déficit projetado lá. E desses 800 milhões de reais, a maior parte está justamente na saúde, cerca de 600 milhões de reais em dívidas. E ainda há um outro problema também, Adriane Diniz, telespectadores e ouvintes aqui da 93.1, que é justamente a porcentagem de recursos do governo empenhados com funcionalismo, que já atingiu o teto, de acordo com Wilson Lima, que já atingiu o teto de 49%, o que pode inviabilizar, por exemplo, o estabelecimento de parcerias. E a coisa vai além. De acordo com o vice-governador, em declaração ontem, durante a solenidade, ele disse que na saúde a situação é crítica, porque há um desabastecimento, por exemplo, de medicamentos da ordem de 40%. 40% de medicamentos que deveriam estar à disposição da população ou do sistema de saúde estão faltando. E mais, de acordo com o vice-governador, muitos serviços que estão sendo prestados para a saúde sequer existem contratos para esse serviço e as pessoas que estão trabalhando, os serviços prestados, estão sendo pagos na forma de indenização, o que é irregular, o que é incorreto, o que não condiz com uma casa arrumada. E a dívida, volto a repetir, só na área da saúde está na casa de 600 milhões. Ou seja, o novo governo começa tendo R$1,5 bilhão de dinheiro faltando para pagar as contas que devem surgir ao passar do ano, né, ao longo do ano, e também já começa com uma dívida de 800 milhões. E pode vir mais novidades por aí, viu, Adriane? Porque o relatório da Comissão de Transição deve ser divulgado agora no próximo fim de semana, e a partir desse relatório a gente deve ter uma outra noção de como realmente está essa casa, de como realmente estão as contas e os dados do governo do estado. Emanuel, sabe quando a gente recebe visita em casa que não deu tempo de arrumar a casa? Aí você esconde tudo num quartinho, tenta disfarçar ali para que a visita não perceba? A visita, nesse caso, era a campanha eleitoral que estava chegando. E aí parece que foi feita uma maquiagem para que essa casa aparecesse arrumada, jogou a poeira para debaixo do tapete e agora que tem que de fato, fazer uma faxina na casa, se percebe o quanto de bagunça que estava ali e... Como diria o Wilson Lima, durante o período de campanha, a bronca é grande e vai ser bastante grande, porque já começar com esse déficit impossibilita que muita coisa do que se tem planejado saia imediatamente do papel, né? Vai ser primeiro preciso organizar o que se tem para poder começar a fazer investimentos. E o vice-governador foi muito claro quando deu o pronunciamento sobre a questão da saúde, porque ele vai assumir essa pasta, né? Então a responsabilidade acaba caindo nas mãos dele de reorganizar a saúde pública na capital e principalmente no interior do estado. Muitas das empresas que foram contratadas pelo poder público durante esse último ano e nos anos anteriores também, José Melo, acabaram falindo ou estando com dívidas gigantescas, demitindo funcionários, porque não tinham repasse para passar para os funcionários que saíram muitas vezes de suas cidades para se deslocar para o interior do Amazonas e não tinham ali o mínimo, que era o salário em dia. E a gente espera, né, Adriane, muito desse relatório de transição, e é algo que realmente o novo governo precisa ficar atento, porque se essa equipe de transição não perceber falhas, lá na frente pode responder na justiça por problemas que não detectar. Durante essa transição. Tem que fazer essa fiscalização, tem que fiscalizar tudo mesmo, tem que levantar esse tapete, como você diz, e olhar o que estava embaixo. E o que chama a atenção também, até porque os deputados estão votando agora, né, a lei orçamentária anual. Eles não estavam vendo isso? Será que eles não estavam fiscalizando, acompanhando essas contas do governo? É o que a gente espera que os deputados façam, né, Adriane? Muitas das vezes a Assembleia acaba funcionando apenas como o quintal da casa que já está desarrumada. Muito obrigada pelas informações, Emanuel. Um ótimo dia para você e para os ouvintes da 93.1. Muito bom dia, Adriane. Até amanhã. Até lá. E para você que continua com a gente aqui no Manhã no Ar, a gente vai trazer os detalhes de como foi essa diplomação ontem. Acompanhe. A cerimônia aconteceu no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Os 24 deputados estaduais eleitos foram os primeiros a serem diplomados.
É o fechamento de mais uma etapa e o início de uma outra, sabendo da nossa responsabilidade que só aumenta e que a partir do 1º de fevereiro, com muita dedicação, muito trabalho, representaremos bem o povo do estado do Amazonas e é para ele que nós vamos trabalhar a partir de 1º de fevereiro. Em seguida, foi a vez dos 8 deputados federais e dos 2 senadores eleitos. A esperança está no coração de toda a nação brasileira e eu, como representante, não posso decepcionar. Nem eu, nem os outros que foram eleitos pela primeira vez, ou que foram, na verdade, todos que foram eleitos. Temos que trabalhar muito para sanar, né, tudo que nós vivemos de ruim nesse passado. O deputado estadual eleito Saulo Viana, do PPS, que teve as contas reprovadas e que está sendo investigado por corrupção, não compareceu à cerimônia. A diplomação dos eleitos no pleito deste ano marca o fim do processo eleitoral e também o início do período para a impugnação de candidaturas. Foram ajuizadas mais de 80 representações e tem muitas outras também em curso, sobre várias irregularidades, né? E isso o tribunal vai se debruçar daqui para frente. Os últimos a serem diplomados foram o governador eleito Wilson Lima e o vice Carlos Almeida. Em um discurso firme, Wilson agradeceu a votação histórica que ultrapassou 1 milhão de votos e disse ser o guardião da vontade popular. Minha presença aqui é a prova inconteste da força popular, da força do cidadão. E é para esse cidadão que nós vamos governar. Tenho me dedicado muito, tenho me dedicado de corpo e alma a esse projeto para honrar essa confiança que em mim está sendo depositada. E a gente está trabalhando para montar uma equipe que possa atender esse nosso projeto, essa nossa proposta de trabalhar com transparência, de forma responsável e aplicar corretamente os recursos públicos. Wilson Lima ainda falou sobre o secretariado. 5 nomes ainda faltam ser anunciados. O mais aguardado é o do secretário de Fazenda, nome que o governador eleito afirmou ainda está avaliando e que deve anunciar nos próximos dias. A gente precisa de alguém que esteja lá no Confaz, que esteja lutando, sobretudo, com relação à reforma tributária, alguém que possa entender claramente as nossas peculiaridades, mas alguém também que consiga dominar a Secretaria de Fazenda. Tenho conversado com muita gente, tenho conversado com muitos profissionais, tenho recebido a orientação do MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, para que a gente possa tomar decisões acertadas, de pessoas que tenham esse comprometimento, tenham uma formação necessária e tenham a disposição de fazer essas mudanças que se precisa fazer, sobretudo na área econômica. A posse do governador e do vice será no próximo dia 1º. Os trabalhos do Legislativo Federal e Estadual começam oficialmente no dia 1º de fevereiro. E agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar sobre um projeto que foi aprovado, na verdade, uma questão de isenção fiscal. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses detalhes para você. É questão sobre o alvará. Em instantes eu trago essas informações para você, porque agora a gente vai falar da noite dessa segunda-feira, que foi marcada por uma tragédia aqui em Manaus. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma comunidade conhecida como Invasão do Bodozal, no bairro Educandos. As chamas começaram nas casas de madeira e se alastraram rapidamente, atingindo também as de alvenaria. A estimativa é que pelo menos 600 moradias tenham sido destruídas. Muita gente ficou desabrigada. Os nossos repórteres Rosiane Chagas e Anderson Luiz acompanharam o desespero das famílias e o trabalho dos bombeiros e dos moradores na tentativa de controlar as chamas. Do chão, do alto, por todos os ângulos, um cenário assustador. Centenas de casas literalmente engolidas pelo fogo. Por toda a parte, moradores desesperados tentavam salvar o que podiam. No momento aqui, os moradores estão tentando retirar as coisas que eles conseguiram salvar de dentro de casa. Tem fogão, tem cama, tem freezer. Eles vão carregando aqui para tentar salvar o máximo de coisa possível. Boa parte é minha e da minha vizinha, dona da pensão. Que deu para salvar na hora? Para salvar na hora e um prejuízo muito grande. É difícil de falar isso, ó. Por causa do... Não sei para onde minha filha foi, mas tá por aí. Tá sendo difícil pra gente, ó. Muitas coisas acontecendo aí. Os bombeiros chegaram atrasados e
Deixaram aumentar muito o fogo ainda. A gente tem aqui freezer, tem fogão, cadeira, ventilador, ali mala. Foi o que deu para salvar. Enquanto as chamas consumiam os casebres, moradores se amontoavam como podiam entre os becos e vielas. A região onde o fogo começou é uma invasão conhecida como Bodozal, uma área bem próxima ao Igarapé do Educandos, na Zona Sul. Desolada, Dona Olinda, de 67 anos, só conseguia chorar. A aposentada ainda conseguiu salvar alguns pertences. Ela estava se preparando para dormir quando o incêndio começou. Eu estava deitada, aí via aquele monte de gente lá, e eu fui ver o que era. Era um fogo que já vinha lá de baixo, do bodó. Meu marido já juntou as coisas, aí eu saí, peguei ele, outros cachorros que eu tenho também, eu soltei eles. Agora eu vou morar onde que não tem? É na minha casa mesmo. Sei como. Pela estimativa do Corpo de Bombeiros, ao menos 600 casas foram atingidas pelo incêndio, que teria começado por volta das 8 da noite. Como o fogo se alastrou rapidamente, as equipes tiveram dificuldade para conter as chamas. E foi preciso a ajuda dos moradores que, com baldes de água, tentavam evitar que as chamas atingissem mais residências. Por conta da dificuldade dos bombeiros de apagar essas chamas, as próprias pessoas estão ajudando como podem. A gente está nessa residência aqui e as pessoas vêm com baldes de água jogando por essa janela na tentativa de conseguir apagar essas chamas, que são muito fortes. Mas a gente pode observar aqui pela janela. Só tem 3 carros. Acabou com a bacia do Educando para mais de 500 casas. A maioria das mangueiras estão tudo estouradas. Aqui não tem hidrante. Os pessoal da base aérea só estão esperando eles ligarem para lá, para eles virem para dar apoio à população do bairro de Educandos. Todo o efetivo do Corpo de Bombeiros foi usado para controlar o incêndio. O trabalho de contenção das chamas durou mais de 3 horas. Segundo o chefe do Estado-Maior da corporação, a área, que é de difícil acesso, complicou a ação das equipes. Infelizmente, são um aglomerado muito grande de casas, uma próxima da outra, na sua maioria de madeira, construção de madeira, então isso facilita muito a propagação do fogo, né? E o tempo-resposta não foi não foi demorado, foi rápido. Acontece que o acesso aonde estava o incêndio, a força do vento, propagou isso muito rápido, né? Vocês pediram apoio, auxílio. Houve realmente essa dificuldade de trazer água para cá para conseguir controlar as chamas? Não tivemos problema de água. Aqui perto tinha um hidrante que estava com pouca pressão, mas a gente deslocou no mais outros próximos aqui e resolvemos esse problema. Inclusive, muitos que estão aqui estavam de folga e vieram para cá. Eu sou um exemplo disso. Mais de 60 policiais militares foram deslocados para o local. Uma investigação vai ser aberta para apurar as causas do incêndio. Segundo o secretário de Segurança Pública, o Instituto de Criminalística será o responsável pela perícia assim que o Corpo de Bombeiros finalizar os trabalhos. A suspeita é que a explosão de uma panela de pressão tenha originado o incêndio. As casas são de madeira e o fogo se alastrou muito rapidamente. Já estamos aí ocupando as escolas aqui da região, ginásios, centros sociais, tudo que for possível para fazer a alocação dos moradores. E a Polícia Militar mandou para cá efetivo de várias outras áreas para que a gente mantenha o local controlado e seguro. Apesar da gravidade do incêndio, não houve vítimas. Pelo menos 4 pessoas foram hospitalizadas. Ainda não se sabe exatamente quantas ficaram desabrigadas. Mas, segundo o secretário de Defesa Civil do município, foi feito um levantamento das famílias que viviam no local e essas informações devem ser cruzadas para só então começar o trabalho de assistência. Na realidade, a gente já tem um levantamento aqui dessa área, então a gente vai começar a bater os nomes com o levantamento que a gente tem. É logicamente que vai faltar a situação de algumas famílias, aí a gente vai ter que aguardar o rescaldo e o resfriamento do local para a gente poder analisar a situação. Para os moradores, ficou o desespero e a revolta. A maioria afirma que essa era uma tragédia anunciada. E eu sabia que isso ia acontecer. Agora os governantes vão se acordar.
As imagens são muito fortes, a situação é muito triste. Não é a primeira vez que acontece um incêndio de grande proporção aí nessa área de Hippie Rap do bairro de Educandos. E como você vê aí, o trabalho foi muito intenso durante toda a madrugada e continua nessa manhã. O Fred Rocha esteve no bairro de Educandos e traz informações para a gente de como o bairro amanhece nessa manhã de terça-feira. Nós estamos aqui na rua Inácio Guimarães, que fica no Educandos, no local do incêndio. A gente está acompanhando a movimentação, o Corpo de Bombeiros chegando mais uma vez aqui ao local, porque neste momento um outro foco começa a surgir ali ao fundo e a chegada do Corpo de Bombeiros e o desespero aqui dos moradores aqui na área para que os bombeiros tenham acesso exatamente ao local onde esse foco já iniciou. A gente já consegue ver a fumaça que já está subindo com mais rapidez e os moradores preocupados porque ainda tem algumas casas intactas aqui. A preocupação é para que o incêndio não volte com força, como foi na última noite, e que atinja as outras residências. Aqui o Corpo de Bombeiros já fazendo trabalho, chegando aqui no local, com o objetivo de acabar com aquele foco ali embaixo. Segundo informações, seria uma botija de gás. No entanto, são informações preliminares dos moradores aqui da área que continuam bastante preocupados com tudo que está acontecendo aqui no local. O Corpo de Bombeiros passou a noite trabalhando aqui, no entanto... Tá importante, você acompanhou agora a parte das imagens feitas nessa manhã, como o bairro amanhece, né? A fumaça está espalhada em toda a cidade, no bairro ainda tem focos de incêndio e por isso há necessidade do trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros para evitar que o fogo volte a tomar conta de toda essa área. A gente tem outros detalhes com o Fred Rocha. Agora o trabalho dos bombeiros, eles estão conectando a mangueira aí no caminhão, na viatura, para que então ela tenha acesso à parte exatamente onde está pegando fogo agora pela manhã aqui no Educandos. Preocupação muito grande dos moradores, olha só. E os bombeiros estão fazendo esse trabalho de levar essas mangueiras até exatamente ao local, utilizando inclusive a casa desse morador para ter acesso à parte mais crítica agora deste incêndio. O morador preocupado aí, lógico, porque existe uma casa aqui que não foi atingida pelas chamas, no entanto, ainda assim, o cheiro da fumaça é muito forte por aqui e a gente continua acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no local, aqui na rua, onde muitas pessoas, inclusive, passaram a madrugada porque perderam praticamente tudo. Teve gente que não teve como salvar exatamente nada, perdeu tudo, está aqui nas ruas e algumas pessoas, inclusive, já em abrigos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a ajuda que as pessoas podem fazer, que as pessoas podem ser solidárias para ajudar todo mundo que está necessitando neste momento, enquanto a gente acompanha aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco a gente vai tentar chegar numa parte mais privilegiada no que diz respeito à visão exatamente deste local e repassar outras informações para vocês. Situação extremamente complicada, né? Extremamente difícil e sofrida para essas pessoas. Imagina só, sua rotina de segunda-feira e de repente um incêndio começa ali perto de sua casa, atinge sua casa e você perde tudo. Essas imagens que você acompanha foram feitas já nessa manhã. O trabalho ainda continua, tem fogo ainda no local e por isso é importante ainda que a presença do Corpo de Bombeiros e que as pessoas evitem ir. Tem muitos curiosos chegando até o bairro. A gente teve informação até de pessoas que aproveitaram esse momento de tragédia para roubar algumas residências, alguns moradores que estavam naquela situação de desespero. Inclusive ontem à noite o bairro foi interditado o acesso, todos os acessos ao bairro de Educandos por conta dessa tragédia que é o maior incêndio já registrado em uma área urbana aqui no Amazonas. E as casas, como a gente percebe aí, totalmente destruídas, as pessoas que perderam tudo, né, que ralaram a vida toda para conseguir. Essa é uma área de difícil acesso, porque se trata também de uma questão, se trata de uma área de que as pessoas precisam entrar em becos para chegar até as suas residências, né? Tem a rua ali, a principal, de lá você entra nos becos e se dá num mundo de casas ali de madeira que deixou de existir na noite de ontem por conta desse incêndio que atingiu o bairro de Educandos. E a sua ajuda agora é muito importante para essas famílias, né, que estão abrigadas. A gente tem informação ao vivo com o Fred, vamos tentar falar com ele?
nós tivemos acesso a uma laje de uma residência que fica aqui nas proximidades. Essa residência não foi atingida pelas chamas e agora dá para a gente ter a dimensão exata de onde o Corpo de Bombeiros está fazendo o combate a este novo foco de incêndio aqui nessas casas. Olha só, o bombeiro está trabalhando mais ali embaixo e com a mangueira que eles conseguiram ter acesso por meio da casa que nós mostramos anteriormente, daquele morador. Eles desceram a escada e conseguiram chegar exatamente ali naquele local. É uma casa que foi totalmente destruída pelas chamas. O que a gente pode perceber é que a chama reacendeu e por isso o Corpo de Bombeiros teve que trabalhar novamente para conter aí este fogo e evitar com que se alastre e chegue às outras residências. Aqui a gente observa embaixo casas que não foram atingidas, já aqui próximo à rua, né? Inácio Guimarães, aqui no Educandos. São muitas residências que ficaram intactas aqui também nesse entorno e por isso a grande preocupação para que o fogo não chegue até essas casas. Agora também daqui do alto é possível ter a dimensão do tamanho da destruição causada por este incêndio. Olha só essa imagem impressionante que a gente consegue ver daqui. Realmente, antigamente, quando você vinha aqui, era difícil até ver o solo, porque eram muitas casas, praticamente como se fossem uma ao lado da outra, uma colada na outra, e era difícil realmente ver até o caminho. Agora a gente consegue ver um campo, né, que foi aberto de uma forma que com certeza os moradores não gostariam que acontecesse. Muitas pessoas queriam sair desta área, mas para ir para outra, com uma casa estruturada, disponibilizada pelo governo, enfim, por algum programa habitacional. E não foi o que aconteceu. Foi um incêndio que acabou com todas as moradias e a imagem impressiona. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações, direto aqui do Educandos, e nós vamos conversar com os moradores aqui da área, porque a noite foi bastante tensa para quem morava por aqui. As pessoas realmente estão precisando de ajuda. A situação é extremamente triste, né? Como a gente acabou de ver aí nas imagens, né? E como o Fred bem falou, as pessoas precisam de ajuda e toda ajuda é muito bem-vinda. Tanto que a Prefeitura de Manaus decretou o estado de calamidade por conta da tragédia. Ainda não é possível especificar o número de desabrigados, mas o fato é que são muitas e muitas famílias que perderam tudo. Algumas pessoas já se mobilizam para ajudar essas famílias. E sobre esse assunto eu converso agora com a Tamires Clé, que tem informações para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia para você. Como é possível ajudar essas pessoas? Oi, Adriane, bom dia para você que nos acompanha aqui no Manhã no Ar. Olha, a maior parte dos locais que arrecada essas doações fica ali logo em torno do lugar onde aconteceu esta tragédia na noite de ontem. Esses locais, a maior parte deles pertencem à igreja. Então, olha, você acompanha comigo o endereço desses locais. Tem ali, por exemplo, a paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica na rua Inocência de Araújo, número 44. Tem ainda a Igreja Batista Constantinópolis, que fica na rua Leopoldo Pérez, o Ministério das Crianças Pentecostal, que fica na rua Macunari, que é 257, a Igreja Pentecostal do Brasil na rua Sabá, ali, todos esses locais aí ficam no Educandos. Além desses locais, tem ainda a Casa Militar, que fica na Compensa, ali na Avenida Padre Agostinho, no número 770. Mas esses locais recebem apenas as doações. Existem ainda outros locais onde essas famílias foram abrigadas. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, esses locais são o abrigo Estelita Tapajós, a escola que serve agora como abrigo, Diana Pinheiro, o CTI Gilberto Mestrinho e, além disso, a SEGEL também cedeu o Hotel da Vila Olímpica. Esses locais, é importante a gente dizer que só está abrigando as famílias, só estão abrigando as famílias. As doações são dadas naqueles outros locais. A gente sabe que desde ontem, desde que as primeiras fotos começaram a circular, as pessoas realmente começaram a se mobilizar. Acho que talvez por ser fim de ano, as pessoas inclusive já tinham muitas coisas separadas. Então ontem mesmo as doações já chegaram para essas famílias. São mais de 600 casas. Então você imagina quantas pessoas moravam ali, quantas famílias, porque muitas daquelas casas
casas realmente abrigavam mais de uma família, famílias bem numerosas. Então, a sua doação é realmente muito importante. Então, algumas outras organizações sem fins lucrativos também se organizaram. A gente separou uma delas para falar, que é a Mudadores de Rua. É um grupo que normalmente faz ações sociais ali no centro da cidade ou em outros locais também, ajudando pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, normalmente moradores de rua. Então, eles já haviam começado a ação de solidariedade para o Natal. Então, eles estão destinando parte dessas doações para essas pessoas que sofreram com a tragédia de ontem. Então, eles disponibilizaram os locais de arrecadação por toda a cidade praticamente. Tem ali no Dom Pedro, tem na Cachoeirinha, Vieira Alves, no Parque 10, Adrianópolis, Parque das Laranjeiras. Se você estiver interessado, basta procurar por eles nas redes sociais Mudadores de Rua. O Instagram deles é o @Mudadores de Rua, lá tem todos os endereços. Normalmente eles também você pode entrar em contato diretamente com eles, perguntar se tem como eles irem buscar em casa. Então, é um momento que as pessoas realmente se solidarizam, é um momento que as pessoas tendem a ficar realmente mais empáticas, né, com o próximo ser humano. É um momento realmente muito difícil. Eu, inclusive, lá em casa já comecei a separar. É um momento realmente de todo mundo se mobilizar, né, Adriane? Com certeza, Tamires. Só para imaginar, por exemplo, alguém que tem que ir para a escola hoje não tem roupa para ir. Alguém que tem que trabalhar hoje não tem roupa, não tem sapato, não tem condição de continuar a vida mesmo com essa tragédia toda. Então, qualquer ajuda, qualquer coisa que você possa doar já vai fazer diferença, né? Se a gente fizer um cálculo médio aí de que cada família tem pelo menos, em média, 4 pessoas, são 2.400 pessoas desabrigadas e sem nada por conta dessa tragédia ontem no bairro de Educandos. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto com você e com você aí de casa, né? Afinal de contas, é uma tragédia que assusta, é o maior incêndio que a gente já registrou em uma área urbana aqui no Amazonas. Eu faço um breve intervalo comercial e volto daqui a pouquinho com outras informações de como amanheceu o bairro de Educandos depois dessa tragédia que atingiu pelo menos 600 casas ali na zona sul da cidade. A gente tem ainda informações da área policial. Você vai ver que um assaltante foi morto ao tentar roubar um micro-ônibus na Avenida de Djalma Batista. Os detalhes em instantes, não saia daí que eu volto já já.